Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Assim seja. Hoje a nossa reflexão é sobre a reforma íntima. Paulo, em carta aos Coríntios, nos diz o seguinte: examine-se, pois, cada um a si mesmo. Se nós nos examinássemos a nós próprios, por certo, não seríamos condenados. Então, gente, é bem possível que nós tenhamos ouvido mais de uma vez as palavras reforma íntima. Porque se fala muito sobre reforma íntima. Quase sempre o termo nos desperta a ideia de que tudo em nós está errado e precisa de reforma, não é mesmo? Ou de que somos portadores de somente coisas ruins, como coisas negativas, que devem ser modificadas. Não. Reforma quer dizer retificação, mudança. Mas também quer dizer melhoria, aprimoramento, né? Dar uma melhor forma a alguma coisa. Então, reforma íntima tem por iniciativa a abandonar o que? Os nossos velhos costumes desagradáveis que não estão de acordo com o Evangelho do Cristo, não estão de acordo com as leis divinas. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ele nos diz o seguinte, que cada ser humano é uma casa espiritual que, com decisão e esforço do próprio morador, deve estar em contínuo processo de reforma para melhor. Olha só. Então, a gente deve fazer a nossa melhoria nessa casa íntima que cada um possui. Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é o Pai do céu. Então, essa é a nossa meta. Nossa destinação é a perfeição. Então, temos que fazer essa nossa melhoria íntima continuamente, como disse Emmanuel aqui nessa mensagem, não é? Então, quando nós fazemos uma reforma em nossa casa, não significa que ela está de todo ruim, não é? A casa não está uma ruína. Não. Né? Não. A reforma pode ser necessária apenas na parte externa, por exemplo, que a pintura está desbotada, não é? Ou uma pintura interna, porque as paredes apresentam alguma sujeira, algumas manchas, não é? Pode ser apenas um reparo numa parede que o reboque não está muito bom, precisa de uma massa corrida, né? Uma porta que não está fechando direito, está rangindo, não é mesmo? Um piso que está muito gasto. Mas mas não é o piso da casa inteira, é só de um cômodo que está com o piso ruim, que está gasto, precisa ser alterado, não é? Então não é que a casa está toda caindo aos pedaços, mas tem algumas coisas que precisam ser reparadas, que precisam ser reformadas, não é? Um telhado que está com vazamento, uma calha que está furada, entupida, caindo.
Então, são reparos que precisam ser feitos, mas isto não quer dizer que a casa inteira esteja ruim, né? Então, com certeza, haveremos de encontrar na casa que nos dispomos a reformar um cômodo que está impecável, ele não precisa de reparo nenhum, não é mesmo? Tá tudo certo com ele, não precisa de retoque nenhum, né? E assim também é quando nós falamos de reforma íntima, né? Analisando as nossas disposições individuais, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, de reagir, nós vamos descobrindo que temos aí uma porção de defeitos, mas que também temos muitas virtudes, não é mesmo? Temos muitas virtudes. Então, os defeitos são aqueles que devemos nos esforçar para conseguirmos corrigir, né? E é claro que, pouco a pouco, como uma reforma de qualquer casa, nós vamos fazendo aos poucos. Não é de um dia para o outro que nós vamos conseguir reformar uma casa. Não é da noite para o dia, pronto, tá tudo certo. Não. Vai precisar do quê? De tempo. Tempo, esforço, paciência, atenção, né? Mas aí nós chegaremos lá, não é? Devagar, porque é o meu velho orgulho que teima em aparecer. É a falta de paciência que nos faz explodir por uma coisinha de nada, né? É o egoísmo que vem e fala mais alto. Como toda reforma tem a ver com uma certa desarrumação. Então a gente tem que ter paciência, que vai ter sujeira, vai ter ali uma bagunça quando nós iniciamos aí a reforma, né? E quando nós fazemos essa reforma íntima, também vai haver. Nós vamos nos sentir mal, como se tudo estivesse desarrumado, desorganizado, mas não é assim. É que essa nossa reforma íntima, essa nossa maneira ali de mexer as coisas que estavam lá no fundo, vai nos machucar, vai nos incomodar, vai nos ferir de alguma maneira, mas é necessário. Como numa reforma de uma casa física, uma casa material, vai trazer transtornos, né? Mas é necessário. A natureza não dá saltos. E defeitos de muitas vidas, né? Não é do dia para a noite ou da noite para o dia que nós vamos nos livrar deles. Vai demorar, né? Porque eles estão muito arraigados no nosso espírito, né? Então vai levar tempo para que a gente consiga eliminá-los, não é mesmo? Mas com esforço, com paciência, com disciplina. Um dia a nossa reforma estará completada, né? E tudo estará arrumado no seu devido lugar, com tudo no lugar certo, correto. Não é assim? Então, progredir espiritualmente tornar-se assim uma pessoa de bem demora. Mas é a nossa
a nossa meta. Podemos chegar lá. É só ter vontade. A necessidade do autodescobrimento se faz inadiável. Aquele que se estuda, aquele que se analisa, procurando sondar a profundidade do seu ser, ele fica conhecendo as suas tendências, as suas inclinações viciosas, não é? Porque a gente precisa se conhecer. Nós não podemos ser meros desconhecidos de nós mesmos. Né? Para que não aconteça aquilo que aconteceu com aquelas duas mulheres. Tem uma história real de mãe e filha que diziam assim. A mãe dizia: se eu for assaltada, eu acho que eu fico paralisada. Eu jamais vou reagir. Aí falaram para ela: mas mesmo que não seja a mão armada ali, a pessoa esteja ali de mão limpa, você não reage? Não, eu acho que eu fico paralisada. A filha do lado dela falou: eu reajo. Se vir me assaltar sem estar armado, eu vou reagir sim. Muito bem, passou um tempo, elas estavam fazendo compras no centro de uma grande cidade, passou um trombadinha e vupt, levou a bolsa da filha. A filha, que tinha dito que se viessem sem arma ela reagia, ela ficou petrificada, ficou parada, paralisada lá assim. E a mãe, que disse que jamais reagiria, a mãe partiu em cima do trombadinha, correu atrás dele, alcançou, se engalfinhou com o cara lá no meio da rua para tomar a bolsa de volta e nem pensou se podia o cara estar com uma faca ou coisa assim, não é? Ela partiu em cima dele, se engalfinhou aos supapos lá com ele para pegar a bolsa de volta. Então o que é isso? Elas não se conheciam, elas diziam: não, eu não tenho reação alguma. Se vierem me assaltar, eu não vou ter reação alguma, eu vou ficar paralisada. A mãe dizia isso. E a filha falando: não, se vier na mão limpa, eu reajo. A filha ficou paralisada. Elas não se conheciam. E assim se dá com muitos de nós. A gente não se conhece realmente. Então, diante de algumas situações, nós temos uma reação que nem a gente mesmo esperava. Porque a gente não se conhece. Como é que eu vou reagir diante de tal situação? Na realidade, a gente não sabe direito. Porque a gente não se conhece. A gente acha que se conhece. Não. Então, é preciso, não é? É que a gente realmente se analise, se olhe. Eu sei que ninguém gosta de se olhar, porque muitas vezes nós vamos encontrar coisas que não vão nos agradar lá dentro de nós, né? Mas é preciso que a gente se analise. Eu tenho que olhar para dentro de mim, reconhecer as minhas fraquezas, reconhecer a minha realidade, as minhas imperfeições, as minhas dificuldades e trabalhar todas elas através da minha vontade, porque a vontade, a nossa vontade, é uma capacidade, é uma força soberana do nosso espírito, não é? Então, pela nossa vontade, nós podemos nos modificar, não é? Mas para isso é preciso se olhar, se ver, se reconhecer. Né? É preciso fazer essa viagem no nosso interior. Né? E o que vai nos levar à mudança é a nossa conscientização da necessidade de mudar. Se olhar, ver lá o que está de errado, ter consciência de que aquilo não é legal e buscar mudar. Né?
Hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar que não se tem tempo para nada. Não é assim? Uhum. Ah, não tenho tempo para nada, é tanta coisa para fazer, e corre para cá e corre para lá, né? Ah, o dia tinha que ser maior. A gente fala assim, não é? Ah, o dia tinha que ter muito mais horas do que só 24 horas. Mas o fato é que provavelmente se o dia tivesse mais horas, nem assim ia ser o suficiente, não é? Ah, e o dia teria aí 36 horas, não ia dar. Não. E não seria o suficiente ainda, não é? Então, mesmo com o pouco tempo que nós achamos que temos, nós temos que reservar aí um tempinho para a gente fazer essa viagem interior, para a gente se olhar, né? E ver quais são as minhas tendências, quais são os meus hábitos. Será que eu domino as minhas emoções ou não? Não. O que é que tira a minha paz? O que me irrita? Não tem isso? Tem coisas situações que disparam a nossa ira. E aí tira a nossa paz. O que é que tira a nossa paz? A gente tem que analisar. O que é que nos desestabiliza? O que me desestabiliza? Hã? E o que é que me alegra? Tem um lado positivo também. O que me alegra? Então, é preciso fazer essa análise de si mesmo. E para isso a gente precisa reservar um pequeno tempo. Na nossa correria do dia a dia, guardar um tempinho para a gente se olhar. Né? É preciso ter esse tempo para se conhecer. Até nas nossas pequeninas coisas é preciso se conhecer. Né? E aí, de posse desse conhecimento, a criatura pode, vigiando e orando, como disse o Cristo, ela pode se melhorar, não é? Porque quem se conhece e se controla, né? Ela vai ali controlar suas emoções, o seu interior. Ela vai se perceber e vai ali ver aonde estão as suas fraquezas, os seus impulsos inferiores, não é? Da animalidade que ainda existe dentro dela, né? E vai procurar se arrumar. Né? É aquela historinha que um velho índio falou para o seu neto que dentro de cada criatura existem dois lobos, né? Que esses dois lobos eles vivem dentro de nós em constante luta. E aí o garoto perguntou para o avô, mas vô, qual desses dois lobos é que vai vencer? E o avô respondeu sabiamente para ele: aquele que você alimentar mais. É um lobo bom e um lobo ruim. Então depende do lobo que você. Qual dos dois você escolhe alimentar mais? O lobo bom ou o lobo ruim? Se for o lobo bom, ele vencerá. Mas se for o lobo ruim, e isso é com a gente. O que você escolhe? Olha. Permanecer com os defeitos, com as más tendências? Ou procurar adquirir as virtudes que você ainda não tem? Não é? Arrumar o que está errado em você, para que você se torne uma pessoa de bem. O que você escolhe? É o que você vai alimentar mais, que vai dominar, que vai ganhar dentro de você. O lobo bom ou o lobo ruim? Aí a escolha é nossa. Né?
E é nessa nossa confissão íntima de inferioridade, inerente ao nosso estado evolutivo atual, que se assentam a segurança e a consolidação do bom terreno já conquistado, né? E do futuro progresso a conquistar. E é dessa maneira que Paulo nos diz o seguinte: quando me sinto fraco, aí eu sou forte. A minha fortaleza se aperfeiçoa na minha fraqueza. Olha só. Paulo. Paulo vem ali nos dizer muito. E é assim. Eu preciso ver as minhas fraquezas, né? Como ele diz aqui. Então, a precariedade da nossa condição humana, prisioneira que somos, né? Ainda aqui na penitenciária, nós somos prisioneiros aqui da penitenciária Terra, né? Nós estamos aqui pagando dívidas, espiando faltas. E aí Paulo vem e nos diz mais o seguinte: que infeliz homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E é assim, nós somos assim, né? É a inabilidade de gerenciar o nosso mundo íntimo. É comprovada a todo instante essa nossa inabilidade pelos atestados de descontrole e insatisfação que demonstramos na nossa vida pessoal. Por exemplo, homens que edificam pontes maravilhosas e nem sempre eles dominam a arte de construir um singelo fio de atenção que possa estabelecer uma ponte entre eles e o seu próximo, diminuindo a distância que os separa. Ou cirurgiões habilidosos que transplantam órgãos sensíveis com precisão e controle dos dedos, mas que se desequilibram quando o pequeno talher cai da mão do seu filho, gerando perturbação e mal-estar nos seus. Então, reforma íntima é uma construção gradativa de virtudes, de valores. É você descobrir quais são suas potencialidades que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor. Reforma íntima não é uma proposta de derrotismo, mas sim de fazer mais luz. É um processo de libertação da consciência e não somente de contenção dos nossos impulsos inferiores. É muito mais que isso. É muito mais que isso. É compromisso de trabalho para desenvolver os verdadeiros valores humanos na intimidade, através da disciplina, da vigilância e, claro, da nossa vontade, porque a vontade é soberana. Não fazer o mal não basta, é preciso fazer o bem. E quem busca aprimoramento tem como primeiro desafio o encontro com si mesmo. Eu quero me aprimorar, mas eu não me conheço, como é que vai ser? Então precisa, para que o nosso espírito amadureça, progrida, é necessário fazer essa nossa reforma íntima, né? E exemplos de reforma íntima nós vamos encontrar em Paulo, não é mesmo? Paulo, de perseguidor dos cristãos, um homem mau, um homem ruim, perverso, se transformou numa pessoa amorosa, bondosa. É belíssima a história de Paulo.
motivadora a história de Paulo. Então, eu recomendo, quem não conhece a história de Paulo, ler o livro Paulo e Estevão. Ah, mas eu não gosto de ler. Vai no YouTube, toca lá naquela lupinha lá em cima, vai aparecer o microfonezinho, você fala audiobook Paulo e Estevão. Vai aparecer lá e você vai ouvir a história. Não precisa ler, mas você vai ouvir a história. É belíssima, vale a pena. Vale muito a pena. Né? Outro exemplo de transformação íntima, né? De reforma íntima, nós vamos encontrar em Maria de Magdala. Maria de Magdala, uma mulher riquíssima que vivia para os gozos materiais, não é? Vivia para as coisas mundanas, e Maria, ao ouvir falar de Jesus, ela vai atrás e ouve o Mestre e é arrebatada por ele. Porque quem de fato conhece Jesus com mais profundidade, com mais intimidade, é arrebatado por ele. Ele quebra, como disse Paulo, ele quebra as nossas resistências e nos ganha de uma forma que passamos a ser dele. E assim foi com Maria de Magdala, que passou a seguir Jesus, que se transformou em outra mulher, mãe dos coitados, dos miseráveis, dos leprosos. É belíssima também a história de Maria. Outro exemplo é Pedro, um pescador rude, rústico, preconceituoso, e vai se transformando naquele homem com uma fé firme, inquebrantável, não é? É belíssima também a história de Pedro. Então, é imprescindível que façamos essa nossa reforma. É imprescindível. Devemos nos conhecer e nos transformarmos numa criatura melhor e usar o Evangelho como nosso guia de conduta. É ele que vai nos ajudar a nos aprimorarmos, não é? O Evangelho do Cristo. Que a gente possa então fazer esse esforço de se melhorar. Eu vou fechar a nossa reflexão de hoje com uma mensagem de Joana de Ângeles, que diz assim: toda subida exige esforço, exige adaptação e sacrifício. Trabalha-te interiormente, vencendo limite e obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém, fitando as paisagens ainda a percorrer. Tua reforma íntima te concederá a paz que anelas e a felicidade que desejas. Muita paz a todos. Sim.